Olá, tudo bem com você? Chegamos no nosso último encontro dessa semana ENEF, falando e apresentando informações, conhecimentos, caminhos nesse universo da educação financeira para que você possa, sim, ter já possibilidades de seguir a partir desta semana. Espero de coração que vocês possam ter aproveitado, possam ter se desenvolvido, possam ter aberto aí a mente para possibilidades que talvez vocês nunca imaginaram, nunca pensaram sobre. Combinado? E hoje o nosso bate-papo é sobre investimentos, exatamente. Vamos fazer esse bate-papo aqui descontraído. Não temos uma apresentação, então a gente vai dialogar e trazer um pouco desse conteúdo e da importância dos investimentos quando a gente pensa em educação financeira. De primeiro ponto, muitas das vezes as pessoas são motivadas ou tentam buscar pela educação financeira olhando somente pelo viés dos investimentos. Elas entendem que educação financeira é investimento, que educação financeira é quando eu vou buscar produtos. Então, se eu não sei investir, se eu não tenho investimento, se eu estou endividada, super endividada, então a educação financeira não é para mim. Olha que interessante. Olha como às vezes essas percepções fazem com que a gente se afaste de todo esse conhecimento, de todas essas informações que têm sim a possibilidade e capacidade de transformar a nossa vida. Para a gente dar esse pontapé inicial, faço já o meu convite aqui. Se você gostou, se você entendeu desse conteúdo ao longo da semana, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque além da semana, a gente vai continuar sim com novos vídeos aqui semanalmente, trazendo conteúdo relevante, importante e muitos deles na prática para que você também possa exercitar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em investimento, como a gente falou, eu vou buscar ali porque, meu, deve ser legal, vou pagar mais, vou receber aquele valor. Só que, infelizmente, a gente não entende que existem papéis. Assim como a gente falou lá no nosso primeiro bate-papo, que as finanças pessoais, que saber cálculo, planilha, número, anotação é importante, mas que isso não é educação financeira, mas que a gente usa dessas informações para a gente ter visões, percepções, e que a educação financeira está conectada com o comportamento. E aí, quando a gente olha para o cenário dos investimentos, vamos entender um pouco. O investir, eu preciso de alguns fatores antes. Muitas das vezes a gente pensa que para investir eu preciso de dinheiro, que para investir, se eu não tiver dinheiro ali, se eu não me dedicar, se eu não tiver o conhecimento, a informação, não vou conseguir obter bons resultados. E aí a gente esquece de algo principal que está aqui, ó, conectado com essas seres, essas imagens aqui. Qual a minha finalidade? Quais os meus sonhos? Quais os meus desejos? Para que eu vou investir? Então, a gente precisa ter essa primeira conscientização que a gente trouxe muito bem trabalhado na nossa palestra sobre o destino do seu dinheiro. Quando a gente não sabe o que que a gente quer fazer com o nosso dinheiro, infelizmente, a gente acaba sendo, como eu posso dizer de palavra, enganados, mas de uma maneira não consciente, em relação a querer ter ganhos rápidos. Sabe o tal do efeito manada? Já ouviu falar sobre? Então, dentro das finanças comportamentais, o efeito manada é um dos vieses que faz com que a gente incorra no erro da decisão, no nosso caso aqui, financeira. Ou seja, a gente segue o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está falando, mas sem saber se aquele caminho realmente é o devido, é o correto, sem qualquer julgamento. A gente só segue. E aí, nesse só segue, existe alguns fatores, como pirâmides financeiras, bolhas. Então, a gente acaba sendo influenciado a tomar uma decisão
que a gente nem sabe por que está tomando aquela decisão. Então, a gente quer ganhos rápidos para ontem. Tudo aquilo que eu não fiz ao longo da minha vida, eu quero fazer em um único dia, em um único produto, em um único momento. E aí as pessoas sabem que você está aberto, está com dinheiro ali sem destino, e eles têm destino para o seu dinheiro, o bolso deles. Então, para a gente ter esse bate-papo inicial, é o alerta para que você conheça e saiba usar os investimentos ao seu favor, tendo como pontapé inicial o que você quer com esses investimentos. Ah, Cíntia, eu quero ganhar, mas para quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você não tiver o destino, a finalidade, o sonho, você é uma pessoa propensa a cair nesses golpes financeiros. Então, a gente sempre fala, é importante a gente carimbar cada centavo que eu estou guardando. E aí, quando a gente fala desse investir, o investir, ele é uma ferramenta que ele vai potencializar o dinheiro que eu guardei. E aí eu te pergunto, se eu não guardar nada, eu tenho zero, posso ter o melhor retorno financeiro, o melhor investimento. Inclusive, a gente teve bem recente agora taxas de 15% ao ano. Zero vezes 15 vai dar zero. Então, o que que a gente tem aqui ao nosso favor? Dentro da educação financeira, a gente aprende sobre o nosso comportamento, sobre as nossas escolhas, para que a gente tenha um equilíbrio entre o que a gente ganha e gasta, fazendo com que parte desse ganho a gente retenha, reserve, poupe. E ao poupar, eu vou usar os investimentos para minimizar, talvez parcialmente, talvez totalmente, o efeito da inflação. Então, os investimentos têm aí como poder ou como propósito diminuir esse impacto, porque já que eu retive, já que eu não consumi, já que eu não gastei, esse dinheiro ali parado precisa ser atualizado para que quando eu for utilizar lá na frente, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele tenha o mesmo poder de compra, pelo menos. Então, muitas vezes eu olho o investimento pensando que ele que vai ser a solução, mas ele é só uma parte. Então, a gente tem que lembrar, para que a gente possa poupar, primeira coisa, a gente tem que fazer o dinheiro, tem que trabalhar, tem que ter o nosso conhecimento, o nosso know-how, o nosso tempo. E por esse esforço, eu vou separar uma parte e poupar. E ao poupar, eu vou investir. E vou usar esse retorno dos investimentos que, com o tempo, quanto mais tempo eu fizer, mais força esse investir vai fazer no meu poupar, chegando ao ponto que, com o passar do tempo, a força que eu estou colocando no poupar aqui, o investimento vai começar a ficar igual ou superior. Só que para isso a gente precisa primeiro poupar, reter religiosamente, todos os meses, ou seja, criar o hábito. Então a gente precisa ter essa percepção. E quando a gente tem esse olhar, uma das coisas que é importante e a gente deveria fazer é separar uma parte pensando na independência financeira. Cíntia, para eu não trabalhar mais? Não, você pode, mas não por necessidade, não para depender do INSS. E aí sim, esses juros, esse retorno, essa potencialização vai trabalhar ao seu favor. Olha que interessante. Dentro do universo dos investimentos, a gente tem basicamente duas modalidades: renda fixa e renda variável. Perfeito? Já ouviu falar dessas terminologias? Então, vamos entender um pouquinho dessas palavras. Quando a gente fala renda fixa, o que que soa? O que que traz de percepção? Significa que o rendimento, ele é conhecido, ele é certo.
Ou seja, então a gente tem alguns produtos financeiros que ele fala assim para mim: olha, se você colocar o dinheiro aqui nesse produto, eu te garanto, no final dessa nossa negociação, um retorno, seja o que a gente chama de pré-fixado, ou seja, eu já determino no início dessa negociação o quanto eu vou te pagar lá na frente, por exemplo, 10% ao ano. Então, olha, se você ficar comigo até o final, do valor que você colocar, vamos pensar R$ 1.000, no final de um ano eu vou te pagar 10%, o que significa R$ 100. Ou seja, na hora que eu estou investindo, eu já sei o quanto eu vou receber lá na frente. Por isso que a gente chama de renda fixa. Ela é ali, ó, constante, é aquele valor que eu negociei. Perfeito? E dentro ainda da renda fixa, temos não só o pré-fixado, temos também o pós-fixado. O que significa esse pós-fixado? Eu sei quanto que eu vou receber lá na frente com base em um indicador. Esse indicador pode ser a Selic, pode ser a inflação IPCA, ou ainda alguns títulos lá atrás, o IGPM. O que significa? Eu vou saber exatamente quanto vai estar a Selic daqui a um ano? Quanto vai estar a inflação daqui a um ano? Não. Porém, eu já tenho uma referência. Independente de eu saber exatamente quanto ela vai ser ao longo desses 12 meses, daqui a um ano, eu sei que o que ela for, eu estou garantido e vou receber esse valor. Por isso que é fixo. Perfeito até aqui? Compreendido? E aí, dentro dessa categoria, existem alguns produtos hoje, como caderneta de poupança, CDBs, certificados de depósito bancário, LCIs, letra de crédito imobiliário, LCAs, letra de crédito do agronegócio, títulos públicos como Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, temos letras de créditos e assim sucessivamente. Então, quando eu olho um produto financeiro que, ao contratar, ele já me diz como ele vai me retornar, seja pré-fixado ou pós, ele entra nessa categoria de renda fixa. Agora vamos entender os produtos da renda variável. O que significa renda variável? Ela varia. Ou seja, na hora que eu estou colocando o meu dinheiro, na hora que eu estou investindo, eu não sei quanto que eu vou receber lá na frente. Porque não existe nada fixado, não existe nada negociado. Então, existe um risco maior, porque eu coloco um dinheiro hoje, ele pode me pagar amanhã 1, 2, 10, ele pode não me pagar nada, e ele pode fazer com que eu perca parte ou todo do valor que eu coloquei. Então, quando a gente tem produtos financeiros que estão atrelados a esse mercado de renda variável, ao colocar o dinheiro, eu não tenho certeza de qual é o meu retorno. E dentro dessa categoria, a gente pode incluir as ações, os fundos de investimentos imobiliários, por exemplo. Nossa, Cíntia, mas o fundo de investimento imobiliário não me paga ali todo mês o retorno, os dividendos, né, o rendimento mensal? Sim, mas vamos pensar um pouco. Se o inquilino sai daquele imóvel que faz parte do fundo de investimento imobiliário, você vai receber? Não, certo? Então, não é líquido e certo. Existe um contrato ali por trás, porém, se o contrato for rompido, não tem ali a garantia que o fundo fala, ó, mesmo que eu não tenha inquilino, eu vou te garantir todos os meses esse valor. Percebe? Compreende? E até mesmo, além de eu pensar no retorno por meio do aluguel, tem também o retorno caso eu
venda aquelas cotas, caso eu venda as ações, que eu não sei quanto vai estar valendo amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Então, quando eu não tenho, no momento que eu estou comprando, no momento que eu estou adquirindo, qual é o retorno financeiro ali cravado, é renda variável. Aqui entra também as criptomoedas, aqui entra a cotação do dólar, então tem alguns produtos atrelados a ela. E aqui já entra novamente mais uma orientação. Quando alguém falar para você, olha, investe aqui no Bitcoin que é garantido 10% de retorno ao mês. Ó, coloca aqui que eu te garanto nas ações 10%, 5%, 30%. Foge, sai correndo, porque isso não existe. Perfeito? Combinado? E aqui uma outra orientação. Tenha como referencial sempre para suas decisões a taxa básica de juros, a Selic, que é ela que vai ter como balizador esses produtos financeiros. Se você olhar algum produto que seja muito distorcido dessa taxa básica de juros, amplie a visão para entender o que está acontecendo ali, se realmente é um produto financeiro ou se é um golpe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção nessas decisões. A partir dessa visão de renda fixa, renda variável, a gente precisa compreender que conforme a finalidade do que eu quero, o meu dinheiro, se é curto, se é médio, se é longo, eu vou ter mais possibilidades de produtos ou menos. Então, se o meu prazo é menor, eu tenho produtos financeiros para aquela finalidade e uma menor opção. Agora, se eu tenho um prazo maior, eu tenho mais possibilidades porque eu tenho mais tempo de sofrer qualquer oscilação, porque lá na frente eu tenho a possibilidade de melhor performar, ou seja, eu tenho tempo ao meu favor. Combinado? Entendido? Dito isto, quando a gente pensa em reserva estratégica, que é aquele valor que eu quero utilizar a qualquer momento que eu precisar, a gente diria que tem basicamente 5 opções que eu poderia utilizar para esta finalidade. A primeira opção é dinheiro, cash, money, físico. Cíntia, estamos na era digital, tudo eletrônico, Pix. Por que você vem me falar em dinheiro físico? Quando a gente fala em educação financeira, a gente tem que olhar além daquilo que a gente está enxergando. A gente tem que ampliar a nossa visão. E a reserva estratégica, ela tem como finalidade o uso para imprevistos que você não conseguiu compreender e incluir no seu orçamento. Perfeito? Dito isto, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo globalmente. A gente está, sim, passando, em função até mesmo da guerra entre Ucrânia e Rússia, numa crise energética. E quando a gente fala em crise energética, você já se pensou ficar sem energia por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas? Será que o seu celular vai funcionar sem energia? Será que os caixas eletrônicos irão funcionar sem energia? Será que lá nos estabelecimentos as maquininhas de cartão irão funcionar? Ou seja, se você precisar comprar às vezes o básico para se alimentar naquela semana, você vai conseguir comprar por meio digital? Ou será que você precisaria ter algo físico para conseguir realizar essas aquisições necessárias? E aí eu já faço um convite para vocês pesquisarem e se aprofundarem o que aconteceu no Amapá recentemente, que sofreu um apagão lá por questões de uma queima que teve na empresa de transmissão em um dos seus geradores ali na sua passagem, e até conseguir fazer o conserto desse item, desse objeto, a população ficou alguns bons dias sem energia.
e ao ficar sem energia, para fazer a consumo, para fazer a aquisição, era somente por dinheiro físico. Cíntia, você então está pensando que a gente tem que ter esse dinheiro porque pode acontecer? A gente não sabe. Tudo pode. Então, qual é a proposta? É que enquanto educação financeira, eu sempre tenho alternativas, eu sempre tenho possibilidades para eu manter a minha autonomia financeira. Perfeito? Dito isto, qual a segunda opção? Eu tenho caderneta de poupança. Sim, a caderneta de poupança não está rendendo quase nada. Lembra, o objetivo da reserva estratégica não é retorno financeiro. Dito isto, a caderneta de poupança, pensando até nos outros produtos que eu vou falar aqui para vocês, ela tem uma característica interessante que eu posso resgatar no final de semana, de sábado e domingo, feriado, diferente de outros produtos que eu só posso resgatar nos dias de semana. Então, uma parte do valor, não precisa ser tudo, distribua. Eu posso deixar em caderneta de poupança. Terceiro item que eu posso também utilizar são os CDBs de liquidez diária. O que é isso, Cíntia? É o valor que você empresta para o banco. O banco pega esse valor e usa da maneira que ele bem entender, seja para empréstimo pessoal, seja para cheque especial, seja para financiamento. Então, ele dá a utilização. E, em troca disso, ele vai te pagar uma remuneração. Quando a gente fala de liquidez diária, o que significa? Que se eu quiser resgatar na segunda, na terça, na quarta, eu consigo. Ele não tem ali dentro do seu vencimento congelado, onde eu só poderia resgatar no final do prazo. Perfeito? Então, atenção para ser liquidez diária. O quarto item que eu deveria também olhar e observar é o Tesouro Selic, que é uma alternativa e uma opção também. Ele é parecido com o CDB quando a gente pensa nessas categorias, e também resgate de segunda a sexta-feira. A depender do horário que você resgata, você consegue até obter no mesmo dia, se não, somente no dia seguinte. E um outro item também, que pode ser uma alternativa, são fundos de investimentos, que a gente fala que são fundos DI, fundos simples, que tem também a característica de resgate diário, ok? D mais zero. Perfeito até aqui, quando a gente fala em reserva estratégica? E aí a gente tem, quando a gente fala de desejos, vontades, necessidades de curto prazo, algo que eu queira realizar de um dia até um ano. Então, eu posso, por exemplo, pensar numa caderneta de poupança, depender do prazo. Eu posso pensar num CDB, a depender do prazo, posso escolher até CDB com data certa, onde eu não consiga resgatar antes. Quando eu vou fazer já a aquisição daquele produto, serviço que eu estou desejando, ao comprar à vista, obter descontos, é uma forma de investir também. Dependendo, são retornos até muito maiores, às vezes, do que os próprios produtos financeiros. Eu tenho o Tesouro Selic também para curto prazo. Então, começa a perceber que eu vou começando a caracterizar os produtos para as minhas necessidades. Quando a gente vai para um prazo maior, de médio prazo, a gente já consegue colocar mais outras alternativas, como o Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, a gente tem os RDCs, que são CDBs de corretoras, a gente tem o próprio CDB com prazos maiores, então tem CDBs de 5, 6, 7, 8 anos, então a gente já congela nesse período que a gente vai precisar, então a gente vai ampliando. Já para longo prazo, acima de 10 anos, a gente já consegue ter mais possibilidades, até usar a renda variável, como fundos de investimento imobiliário, ações. Então, a gente vai ampliando. Todos os outros também se encaixam, mas tem outros que acabam atraindo mais esse mecanismo. A gente pode ter previdências complementares também, quando a gente pensa em longo prazo. Então, olha que interessante. Quando eu sei o que eu quero, quando eu determino quanto que eu vou guardar ali todos os meses, sabe aquelas 5 perguntinhas? Fica mais fácil eu olhar os produtos financeiros e escolher aquele que é mais atrativo à minha necessidade. E ao fazer isso, eu diminuo o impacto de possíveis golpes, de possíveis
ganâncias, tenha ambição, não tenha ganância. Então, tem que ter muito alerta e cuidado. E outra coisa importante, as pessoas pensam que para investir é necessário ter muito dinheiro, é necessário ganhar, às vezes, aí nas loterias para que possa investir. Sabe com quanto que é possível a gente dar o pontapé inicial? Começar a investir? Você tem R$ 1? Tem? Por que que você não investiu ainda? Não vai me falar que é por falta de dinheiro. Quanto de dinheiro não já passou pela sua mão? Então, hoje é possível você fazer investimentos a partir de R$ 1. Então, existem CDBs, existem fundos de investimentos a partir de R$ 1. No Tesouro Direto, você consegue a partir de R$ 35, o mínimo é 30, então os títulos estão nessa faixa. Você consegue ações, fundos de investimento imobiliários também. Tem ações de R$ 1, de 10, fundos de 5, de 10. Então, hoje a gente tem tantas possibilidades, tantas alternativas, que diminui esse impacto de precisar de muito. A gente começa, e muitas vezes é legal você começar com essa quantidade, até para você aprender, entender na prática o funcionamento. Quais serão as minhas estratégias? Quais serão as minhas possibilidades? Que produtos financeiros eu quero dar o pontapé inicial? Orientação com base naquilo que eu fiz, tá bom? Não existe certo ou errado. Dê o seu pontapé inicial na renda fixa. E depois que você estiver lapidado, calejado ali na renda fixa, vá para a renda variável, porque você já entendeu pelo menos as noções básicas. Tome muita atenção e cuidado para você não colocar dinheiro na renda variável, que tem como foco curto, médio prazo e reserva estratégica, ok? Então, comece lá com a poupança, vai para um CDB, para um LCI, LCA, vai avançando aos poucos, entendendo, aplicou, resgatou, viu quanto rendeu, acompanhou. Então, é importante a gente ter esse desenvolvimento, essa prática, para que a gente possa compreender melhor essas decisões e esses efeitos no nosso bolso. Perfeito? Então, hoje a gente tem muitas possibilidades, muitas alternativas. Você vai precisar de ter uma conta corrente, uma conta em corretora, para que você possa utilizar desses mecanismos e desses produtos financeiros. Combinado? Gostaram desse nosso bate-papo? A ideia foi a gente trazer essa percepção, trazer a visão de como melhor utilizar, alguns cuidados que nós devemos ter aí ao longo do caminho. Espero de coração que essa jornada, essa semana, tenha contribuído com o seu desenvolvimento. Não pare por aqui. Acompanhe o canal, tem já diversos vídeos, diversas informações relevantes e importantes para o seu dia a dia. Agradeço estarem aqui comigo, desenvolvendo e aprendendo. Deixe seu comentário até do que você aprendeu ao longo dessa semana. Será muito legal e importante para que eu possa entender o que a gente pode, por que não, desenvolver para 2023, olhando nesse viés de como melhor contribuir. Curta o canal, se inscreva e compartilhe com os amigos e familiares. Combinado? Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijos! Tchau, tchau!